Diz assim a palavra de Deus, Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de ouvir Tua palavra. Pela segunda vez nesse dia, meu Deus, é o nosso desejo, para isso que viemos aqui. Estamos com ânsia de ter a Tua direção, o alimento vivo que nos fortalece espiritualmente, que nos mantém de pé. Através dele, meu Deus, vivemos pela fé e queremos estar de pé diante de tantas lutas, diante de tantas tempestades. É para isso, meu Deus, que estamos aqui com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos abertos e queremos clamar ao Espírito Santo que Ele tenha liberdade, que Ele fale aos nossos corações e que nós possamos dar lugar a Ele, jogando por terra toda distração, todo cansaço, e que possamos nos focar naquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Para isso, coloco minha vida nas Tuas mãos, que o Senhor me use com graça, misericórdia, unção, e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem do pastor Paulo, não é? Ele falou sobre o Salmo 38, se não me engano, outro salmo de Davi, em que ele fala a respeito do pecado, dos efeitos do pecado, não é? Em como ele se sentia. É um salmo que fala a respeito de arrependimento do pecador. E este aqui também é um outro salmo de Davi, em que ele está num momento difícil, um salmo que reflete a fé dele e a sua submissão voluntária aos planos de Deus. Nós sabemos, pelo que ouvimos até no culto da manhã, pelo que conhecemos de Davi, Davi não era um homem perfeito, Davi era um homem com falhas, com erros, principalmente no que diz respeito à família, não é? Ao seu comportamento, sua condução como pai. Ele errou por diversas vezes. E esse salmo aqui, o Salmo 63, ele provavelmente se refere a um desses problemas, a fuga dele para o deserto, quando seu filho, Absalão, queria assumir o trono. Lembra o irmão, não é, de que esse foi aquele que matou o seu irmão, Amnon, e não bastasse isso, essa tristeza, ele ainda planejava tomar o trono de seu pai. Vá lá comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, do versículo 19 ao 23. Veja só esse trecho. Diz assim, segundo Samuel 15, no versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu, hoje, conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade.
Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Então, esse Salmo 63 provavelmente se refere a essa fuga de Davi, indo para o deserto. Você viu aqui um relato do próprio Davi, dizendo: olha, eu não sei nem para onde vou, eu vou vaguear por aí, não é justo que você venha comigo. Alguns o acompanharam, e Davi então, por causa desse problemão, não é? Como se já não bastasse um homicídio dentro da família, também o seu filho quer tomar o seu trono. E às vezes, irmãos, olhando para todo esse contexto, às vezes a gente percebe e vê, constata que também não foi a primeira vez que isso ocorreu com ele. É necessário fugir e deixar, não é, o assunto nas mãos de Deus. Davi fez isso mais uma vez, quando ele foi perseguido por Saul, que queria tirar-lhe a vida. Ele fugiu também, esteve por aí se escondendo, ele teve que retroceder, ele teve que fugir. E muitas vezes as pessoas no meio evangélico têm um discurso triunfalista, né, errado, de que você não pode se esconder, você tem que enfrentar. Depende da situação. Se Deus falar para você, se retira, se esconde, sossega aí durante um tempo e deixa nas minhas mãos que eu vou providenciar todas as coisas. Não se mete agora, fica quieto, deixa que eu vou agir. Então, às vezes é necessário. Se essa for a vontade de Deus, se esse for o seu desígnio, você tem que se retirar. Então, quando nós temos essa fuga, vamos para um refúgio, às vezes a gente fica temeroso com o desfecho. Talvez esse seja o maior medo do ser humano. Eu deixo nas mãos de Deus, sim, mas eu tenho medo do desfecho. Pode ser que o desfecho não seja como eu quero. Queridos, realmente isso pode acontecer. O desfecho também pode não ocorrer como você deseja, mas o importante é que ele irá acontecer como Deus quer, como Deus deseja, e esse é o melhor desfecho. Então, nesse caso, nesse episódio, nós sabemos do fim. O seu filho Absalão morre, é morto, e Davi, mesmo sabendo disso, de tudo que ele fez, lamenta muito, deseja que ele estivesse no lugar do seu filho. Então é uma postura de Davi, né, que a gente precisa aprender, olhar para a Bíblia, ver como ele se comportou, porque pode ser que na sua vida você esteja nesse momento, pode ser que você esteja aí precisando se refugiar, se retirar, e nesse momento, deixa o assunto nas mãos de Deus. Nesses momentos difíceis, então, a gente precisa aprender com a palavra de Deus, qual é a postura correta, como eu devo agir. E Davi, aqui nesse salmo, ele mostra exatamente o seu comportamento. Por isso, Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não pela sua infalibilidade, não é? Como os papas têm aí, né, o dogma católico, mas não é por causa disso, mas é pelo seu coração. Um coração voluntário, um coração desejoso, sempre entregue nas mãos de Deus, sempre pronto a se arrepender, pronto a buscar a Deus verdadeiramente. Então, não é por não cometer erros, mas pela sua postura, pelo seu coração. Então, nós temos que aprender com Davi como ele enfrentou esses momentos difíceis, para que a gente possa ter um norte para a nossa vida. Então, voltando lá ao Salmo 63, do verso 1 ao 4, queria que você lesse comigo de novo. Ele diz assim: ó Deus,
Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Veja a postura de Davi, o seu comportamento, mesmo sendo um homem falho, mesmo sabendo que aquele momento ali foi consequência dos seus atos, das suas escolhas, não é? Mas ele tinha esse coração desejoso, um coração confiante em Deus, um coração ardente pela presença de Deus. Então ele aqui relata a busca ansiosa por Deus. Essa é uma característica marcante de Davi, que deve ser também nossa. Você pode ser alguém falho, erramos, amém? Você erra, eu erro também, faz parte da vida, não somos perfeitos, mas temos essa busca ansiosa por Deus, temos esse desejo no nosso coração, porque a declaração de Davi no verso 1 deve demonstrar algo que parte do coração, não da boca para fora. Algo real, não é? Eu realmente desejo, o Senhor é o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Veja como Davi relata o seu sentimento para com Deus, o seu desejo por Deus. Irmãos, isso está acontecendo na nossa vida. A sua vida é um reflexo disso. Eu erro também, não sou perfeito, mas eu tenho todo esse desejo que Davi relata aqui. Será que eu tenho essa busca tão ansiosa? Será que eu tenho tanta sede de Deus? Será que eu tenho tanto desejo? Então, em Davi, há um buscar a Deus ansioso. Na versão revista e corrigida, diz assim: de madrugada te buscarei. Na nova versão internacional diz intensamente. Então, Davi, ele tem ânsia, ele tem desejo de buscar na madrugada, ele tem um desejo intenso de buscar a Deus. Então, isso já é uma diferença, já é um ponto importantíssimo, uma característica que era marcante em Davi e a gente precisa aprender. Será que eu tenho essa busca tão ansiosa? Porque, irmãos, como eu disse, problemas, momentos difíceis, todos nós vamos ter. Todos nós, não tem como fugir, não tem como, não é? O pastor Paulo mencionou hoje pela manhã, um discurso triunfalista de que você não irá sofrer, de que você não vai passar por problema. Infelizmente, querido, a verdade é que eles vêm à nossa porta. Os momentos difíceis vêm ao nosso encontro. Mas como é que eu reajo? Será que nesse momento eu busco a Deus intensamente? Será que eu tenho tanto desejo assim em buscá-lo? Veja lá o que diz o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, lá no versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Veja só o que Jesus diz no monte, né, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então Jesus não diz, bem-aventurado aquele que não comete erro nenhum. Ele não diz isso. Mas mesmo sendo falho, mesmo errando, mesmo os problemas vindo a mim, eu quero ter fome e sede de justiça. Porque Jesus garantiu que esses seriam felizes e que nós seríamos fartos. Haveria fartura para nós. É essa fartura que Davi buscava. Ele não se contentava com pouco. Ele não queria, uma porção pequena. Ele queria algo grande de Deus.
E ele recebia, porque tinha um coração aberto para isso. Buscava com intensidade, com desejo, e Deus então supria tudo isso na vida de Davi. Irmãos, nós temos então que aprender a buscar a Deus ansiosamente, e é urgente isso. E não somente aqui, como diz Davi, né, ele relata que ele tem alma com sede e o corpo o almejando. Então não é apenas algo espiritual, não é apenas, né, um sentimento, é completo. Ele diz aqui que tanto a alma quanto o corpo estão secos e exaustos. Então Davi está dizendo algo que extrapola o meu pessoal, a minha personalidade. Vai até ao meu corpo. Eu preciso também entregar minha alma e meu corpo nas mãos de Deus. Ambos têm que sentir desejo, fome e sede. Ambos têm que estar como uma terra árida e exausta sem água. Essa é a analogia que Davi faz, voltando lá, né, aos evangelhos, no evangelho de Mateus de novo, no capítulo 9, no versículo 35 ao 38, veja só o que está escrito, Mateus 9, 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Também lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Marcos, capítulo 6, do versículo 33 ao 37, Marcos 6, 33 ao 37, diz assim: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? O resto você conhece. As pessoas, então, Jesus fala delas, relatando, quando ele se deslocava para um lugar, as pessoas, as multidões iam atrás dele. E o que ele via em Jesus era uma multidão que ele se compadecia porque estavam aflitas e exaustas. Além de estarem com fome, Jesus supriu essa fome, mas o que Jesus viu, o relato nos evangelhos, é de pessoas exaustas, pessoas aflitas. E aí, irmão, eu te pergunto, será que todo o nosso ser, tanto a nossa alma quanto o nosso corpo, estão desejosos por Deus? É algo importante porque nós somos um indivíduo. Deus te deu um espírito, você possui uma alma e habita num corpo. Deus te deu essas três coisas, você foi criado assim. Então, não é para a gente apenas olhar para um deles. Não, eu quero apenas que a minha alma seja de Deus. Ah, Deus, no meu corpo, o Senhor não se mete não, né? Meu corpo, minhas regras, eu faço com ele o que eu quiser. Às vezes também, a gente quando fala muito de entregar as nossas coisas a Deus, de colocar tudo nas mãos dele, a gente, quando tem algumas partes, negócios, quando tem a nossa vida pessoal, nosso trabalho,
a gente não quer muito, né? A gente fica meio travado assim, mas o que Davi quer dizer é que tanto a sua alma quanto o seu corpo, ou seja, tudo, todo o seu ser, e aí a interpretação é tudo da sua vida, seja você, seja as suas roupas, seja a sua casa, seja o seu emprego, tudo seu tem que estar ansioso. E era o que Jesus via, pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, não é apenas o espírito que tem sede de Deus, não é apenas a alma e o corpo. O que Davi relata aqui é que ele, por inteiro, algo que extrapola, né, a sua personalidade, o seu corpo também te almeja. Muitos estão aqui, né, ou vão às igrejas até de maneira trocada, né? O corpo até está aqui, mas o espírito e a alma estão em outro lugar. O que Davi tinha é: eu quero te buscar 100%. Meu corpo, minha alma, todos eles têm sede do Senhor. Eu quero que neles reflita o Senhor. Então, será que o meu trabalho reflete o Senhor? Será que a minha casa reflete o Senhor? Será que o meu relacionamento, o meu corpo, não é? Será que eu cuido dele, eu sou zeloso com ele? Aquilo que eu falo, a maneira que eu ajo, os meus, né, trejeitos, será que isso tem sede de Deus? Será que é como uma terra árida e exausta? Ou está plenamente suprida? Não, isso daí eu estou bem. O que eu quero mais é um suprimento da minha alma. Sabe que eu estou com a cabeça assim meio ruim? Querido, Davi diz, tudo. A minha alma tem sede de ti, mas o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então é um paradigma quebrado, é algo que vai além do normal, não é? O espírito tem sede de Deus, mas o corpo também, é você por inteiro. Vai lá no outro salmo, o Salmo 103, do versículo 1, um salmo também conhecido, né, que reflete isso, um outro salmo de Davi. Salmo 103, verso 1, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Se é para tudo o que há em mim bendizer o nome de Deus, então esse tudo tem também que ter fome e sede de Deus. Não é só eu, não é só minha alma, meu espírito e o resto está bem alimentado. Não, tudo que bendiz a Deus, você como um indivíduo, tudo em você tem que, né, estar sedento, ansiando por Deus, ou seja, você por inteiro. Voltando lá ao Salmo 63, do verso 2 ao 4, ele diz: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Então, no santuário, na tenda, né, naquele tempo ainda não havia o templo, mas na tenda havia a representação da glória de Deus. Davi então aqui está dizendo que contempla, né, a glória de Deus para ver a sua força, e ele menciona o templo. Ele manifesta o desejo dessa glória. Ali, naquele lugar, no santuário, tudo era um símbolo, apontava, né, para Deus. A arca, ali na arca, no propiciatório, Deus manifestava a sua glória. Mas havia ali no santo lugar todos aqueles utensílios, o candelabro, os pães da proposição, todos eles tinham uma simbologia, todos eles apontavam inclusive para Jesus, mas todos eles refletiam Deus, eram um símbolo de Deus. Então Davi manifesta o desejo dessa glória. E onde ele está? No deserto. Lembre-se sempre disso ao ler esses versículos. O contexto em que Davi está: no deserto, perseguido, tendo que sair lá do palácio,
largar as suas coisas, porque um dos seus filhos está querendo matar para tomar o seu lugar. Lembre-se do contexto de Davi. Por isso ele está dizendo, eu tenho desejo do teu santuário. Eu estou no deserto, por isso eu não posso estar lá. Eu estou afastado, não é, desse lugar. Eu gostaria de estar lá contemplando a tua glória. Eu gostaria de estar perto, mas estou aqui nesse deserto. Mais uma vez, outra versão, a Revista Corrigida, diz, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. A Revista Corrigida menciona assim. Então, Davi está fazendo uma menção a um desejo ardente do santuário, de ver a glória de Deus, de contemplar todas aquelas coisas que eram símbolos da presença de Deus. Queridos, hoje nós temos um privilégio muito maior, porque você não precisa estar aqui formalmente, sentado aí nessa cadeira, num dia como domingo de manhã ou domingo à noite, para ter esse privilégio de contemplar a força, a glória de Deus, porque Ele habita em você. Hoje você é esse santuário, hoje você é esse lugar que Davi desejava estar e não podia porque estava no deserto. Mas se você está no deserto, se tem alguém te perseguindo, se você está passando por problemas difíceis, você é o santuário. Deus está ali com você, então nada te impede de ter a mesma postura de Davi. Senhor, eu te contemplo na tua força e na tua glória. Senhor, tu é o meu Deus forte. Senhor, eu te busco ansiosamente. Então, Davi reconhecia que mesmo nos momentos difíceis, o que realmente importava para ele, a graça, a misericórdia e a presença de Deus. Então, querido, está no deserto, está sendo perseguido por alguém, você está tendo que fugir, como eu disse, está num momento de retirada, deixa nas mãos de Deus o problema, deixa que Ele vai agir, mas tenha sempre esse desejo. Eu te busco, Senhor. Eu tenho um desejo ardente. O que eu não quero jamais é deixar de ter a tua graça, a tua misericórdia, a tua presença comigo. Eu quero te sentir, meu Deus, eu quero o Senhor mais e mais. Então tudo isso deve ser visto por nós como o bem mais precioso. Como Davi sabia disso. Mesmo sendo rei, mesmo tendo acesso a tantas coisas, sendo rico, mas o que Davi mais desejava, de coração, irmãos, isso eu posso afirmar sem medo de errar, não era da boca para fora. O que Davi mais desejava, mais dava valor, era graça, misericórdia e a presença de Deus. Então, mesmo que ele estivesse no deserto, mesmo que ele estivesse na caverna, mesmo que ele estivesse em qualquer outro lugar, cheio de problemas até, né, cobrir ele pela cabeça, ele tinha o mesmo pensamento. Senhor, eu te contemplo, Senhor, a minha alma tem sede de ti, Senhor, eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor, quero a tua presença. Então isso precisa ser uma realidade na sua vida e na minha. Vai lá no Salmo 27, no verso 4, um outro salmo de Davi, em que ele fala do desejo da presença de Deus. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mais uma vez ele diz, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você não precisa querer morar aqui na General Argolo, número 60. Pastor Maurício nem vai querer. Mas o que eu posso te garantir é, isso pode ser uma verdade na sua vida. Porque Deus habita em você. Então, se você fizer tudo errado, se você for na contramão, Deus não vai habitar em você. Deus vai se afastar de você. Agora, se você, de fato, é alguém que se rendeu ao Senhor, é alguém que é um espírito com Ele, é alguém que observa, né, os seus preceitos,
guarda as suas palavras e obedece ao Senhor, Ele habita em você e você pode contemplar a sua beleza e meditar todos os dias. Você pode estar lá no pico do Himalaia e Deus vai estar lá contigo. Você será templo de Deus ali naquele lugar e você poderá desfrutar de tudo isso que Davi almejava e não podia, porque estava no deserto, fugindo. No versículo 4, que a gente leu, ele diz assim: cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. O que nos resta, irmãos, senão bem dizer ao Senhor, bem dizer o seu santo nome. Veja, Davi, ali naquele lugar, naquela situação, ele poderia estar com outro discurso, ele poderia estar se lamentando, reclamando contra Deus, falando assim: Senhor, por que está acontecendo? Por que meu filho está me perseguindo? Por que ele matou o irmão? Por que ele quer tomar o meu reino? Senhor, por quê? Senhor, eu não te fiz tantas coisas, não te servi, não fui íntegro. Não fui... Ele podia estar lamentando, ele podia estar murmurando, mas ele aqui no verso 4 diz: o que eu tenho para fazer? Cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Um sinal comum daquele povo naquela época, de quando estavam adorando, de quando estavam orando até, eles levantavam as mãos aos céus, era algo normal para eles. E ele diz isso: o que eu vou fazer? Eu vou aqui me lamentar no deserto? Vou choramingar? Vou me revoltar? Não, eu vou bendizer o teu nome, e enquanto eu viver, eu vou levantar as minhas mãos e vou te adorar. Vai lá no Salmo 116 também, Salmo número 116, do verso 12 ao 14. Olha só o que diz o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Uma realidade na vida de Davi, porque também a nós, irmãos, o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Mesmo passando por problemas, passando por lutas, nós fazemos a mesma pergunta. E Davi, ali naquele momento, também deve ter feito, não é, um balanço de várias coisas e perguntou a si mesmo: o que eu vou fazer? Olha, eu não tenho mais nada a fazer, a não ser bendizer ao Senhor. A nós, o que nós vamos fazer? Querido, toma o cálice da salvação. Lembre-se do que Jesus fez por você, que você é salvo, que você é mais que um vencedor, e cumpra os seus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Davi fez isso ali, você leu comigo antes, um monte de gente seguiu ele. Davi era aquele tipo de cara que, olha, estou com um problema aí, perdi tudo, estou mal, vou ter que me retirar. E um monte de gente atrás dele. Incrível isso, né? Isso é que é uma liderança. Hoje, se o cara não tiver algo para dar, ninguém vai atrás dele. Ninguém segue outra pessoa apenas pelo que ela é, pelo seu testemunho, mas pelo que ela pode oferecer. Mas Davi era aquele tipo de pessoa que deviam dizer para ele assim: tamo junto. Davi, vou contigo. Você leu comigo, né? O Geteu lá, Itai, falou: não, eu vou contigo. Não, você acabou de chegar, cara. Fica aí com a tua família, com o teu povo. Ele: olha, tão certo como vive o Senhor, onde o Senhor for, eu vou. Então, tem gente junto conosco. Tem gente caminhando contigo. E o que nos cumpre fazer? Fazer isso na presença deles. Porque isso também é um motivo de glorificar a Deus. Isso glorifica a Deus. Outra característica de Davi, lá do versículo 5 ao 8, ele diz assim: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva.
No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Olha que palavras lindas, né? Davi mencionando isso no leito lá do seu palácio, toda a segurança, né? Com tudo bem, todas as contas pagas, com todo conforto. Não era essa a situação de Davi. Ele faz todas essas declarações, mais uma vez, no deserto, no meio da dificuldade. Então, o versículo 5, o que é dito aqui, né, a respeito de banho e de gordura, é um sinônimo de alegria e de contentamento. Se você for lá ao livro de Neemias, você vai ver lá no capítulo 8, verso 10, Neemias capítulo 8, verso 10, quando havia um motivo, né, de contentamento, de alegria, era normal a gordura. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então era natural, né, num momento de alegria, era normal que houvesse as carnes gordas. É a gordura que dá o sabor, né, irmão? Uma maldita gordura, né? Mas era um sinônimo, quando Davi diz aqui, como de banho de gordura farta-se a minha alma, porque eram essas comidas que eram comidas ali apreciadas num momento festivo, saborosas, né, que trazem boas memórias, um momento de comemorar. E Davi ali naquele momento não tinha nada para comemorar. Ele diz: com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Irmãos, ele tinha tudo para murmurar. Senhor, está uma porcaria, estou aqui nesse deserto, larguei tudo. Mas ele declara todas essas coisas. Júbilo nos lábios a minha boca te louva. Então, algo que Davi ali não tinha no deserto, esses alimentos, né? Os alimentos mais saborosos, as melhores coisas, o acesso ao conforto, ele não tinha nada disso. Semelhante a nós, quando nós estamos também no deserto, ainda que você tenha a coisa ali perto de você, você não quer. Aquilo parece que não te preenche, não te traz, né, nenhum prazer, você até larga de lado aquilo, você não quer nada, não é? Davi, ele estava ali naquele momento, no deserto, e embora ele não tivesse acesso a nada disso, e ainda que tivesse, ele talvez não queresse, mas ele diz que no tocante a Deus, a sua alma se farta de banha e de gordura, júbilo nos lábios, boca louvando. Olha que coisa maravilhosa. Como Paulo e Silas na prisão, né? Feridos, aprisionados, mas louvando, cantando, se alegrando, tendo louvor na sua boca. Então, queridos, o que supre você nos momentos do deserto, aqueles momentos que você tem que sair às pressas, que você não pode levar nada contigo, e ainda que você pudesse levar, não iam fazer diferença, porque não iam te alegrar. O que supre você nesses momentos? Será que é exatamente como Davi declarou? Ele declara, né, como nós vimos do verso 1 ao verso 4, a sua busca ansiosa por Deus. Aqui nesse outro trecho ele fala do contentamento com Deus. Você se contenta com Deus nesses momentos difíceis? Os momentos em que você tem que fugir, que você tem que sair às pressas? Tem havido alegria nos seus lábios à noite? Ou só lamúria, só reclamação, só tormento? Pode até haver, uma vez ou outra, porque diz a Bíblia que o choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã.
Mas será que toda noite você se lamenta? Porque Davi diz aqui, no meu leito, quando eu deito, eu de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Davi de madrugada. É por isso que na outra versão diz, que busco ansiosamente de madrugada. Davi ali naquele momento, ele mesmo de madrugada, ele meditava, ele se lembrava de Deus, ele se recordava. E aí, irmãos, como é que nós estamos? Quando você se lembra das perseguições e lutas que te levaram a esse lugar, o que Deus te faz lembrar? O que é que Deus traz à sua memória? Será que você se lembra das bênçãos que Deus te deu? Será que você se lembra das vitórias que Deus te deu até aquele momento? Ou você só se lembra daquele momento, daquela derrota, daquele momento difícil? Então é algo que eu e você precisamos aprender com Davi. Os momentos difíceis, eu preciso ter um contentamento com Deus. Sentir que estou feliz com Ele, agradecido, suprido. Preciso desejar a sua presença a cada vez mais. No verso 7 e 8, ele declara, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Veja a postura correta que ele nos ensina. Ele declara e reconhece, que o Senhor é meu auxílio, eu tenho sido guardado pelo Senhor, a minha alma quer se apegar a ti. Acho que se alguém tivesse ali com Davi que não fosse da fé, ainda ia falar para ele assim, tu é doido? Tu fica declarando isso aí, fica dizendo que Deus tem sido teu auxílio, como pode se você está aqui no deserto? Teu filho está te perseguindo, quer te matar? Tem sempre alguém para dizer isso para nós. Mas o que Davi declara, e ninguém tirava isso dele, é dizer que a minha alma se apega ao Senhor. A tua destra, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor me sustenta, o Senhor tem me guardado, debaixo das tuas asas eu estou seguro. No deserto, irmão, no deserto mesmo. Na dificuldade, na dificuldade. Como nós louvamos aqui, não é? Nas tempestades, passamos por ela porque eu creio que Deus está acima dela. E eu creio que mesmo na tempestade, raio caindo ao meu redor, eu creio que Deus está me guardando. Eu creio que a sua asa está cuidando de mim, me protegendo, como se fosse um ponto de ônibus, como se fosse uma cobertura me guardando. É essa a certeza que Davi tinha. E para a gente encerrar, no versículo 9 e 10, ele diz assim, porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. No verso 11, o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi aqui, finalmente, declara a certeza da vitória. Estou no deserto, estou passando por dificuldade, tive que fugir, tive que me esconder, mas mesmo assim eu tenho certeza da vitória. Mesmo assim eu creio que aqueles que procuram, e aqui ele está falando do seu próprio filho, aqui ele está declarando que esses irão perder, porque eu terei vitória. Louvamos aqui, não é? Deus nunca perdeu batalha. Você é guardado por alguém que nunca perdeu batalha. Então, o que Davi declara é isso. Eu tenho certeza da vitória. Eu tenho certeza que no final eu vou sair vencedor. Mesmo que pareça que eu perdi, mas eu vou sair vencedor. E por que pareceu que ele saiu perdedor, né? Como eu disse, o desfecho não foi o que ele queria. Absalão morreu. Então, queridos, ameaça e perigo são reais, sim, estão aí ao nosso redor, estão aí buscando uma brecha, mas também é real a vitória final.
Assim como você vê a tribulação e a tempestade, veja a vitória. Creia na vitória final e que o inimigo será derrotado. O próprio Davi declara que ele confia e se alegra em Deus. Essa é a declaração que tem que fazer parte da nossa vida, da minha boca, da sua. Quem compartilha dessa visão, como ele diz aqui, não é? O rei, porém, se alegra em Deus. Ele diz, eu me alegro em Deus. E quem comigo anda, quem por mim jura, gloriar-se-á. Então ele diz aqui, quem compartilha dessa visão vai se gloriar também. Então não há nada melhor do que compartilhar a caminhada com alguém que é de Deus, com alguém que tem esse comportamento, alguém que tem uma busca ansiosa por Deus, que demonstra contentamento com Deus e é certo da vitória. Esse que anda contigo e compartilha dessa visão vai se alegrar também. Vai se alegrar com você, com a vitória, né? Você irá se alegrar com a vitória dele e ele irá se alegrar da sua vitória. Como eu disse, irmãos, o desfecho pode não ser o que você queria, mas a fé permanece. A fé de Davi permaneceu. Apesar do seu filho ter morrido, a fé permaneceu. Essa era a diferença crucial de Davi e muitos outros, a maioria dos homens, né? Que você deixe então o assunto nas mãos de Deus quando ele exigir de você uma retirada. Quando ele exigir de você, né, uma fuga, um retroceder, deixa nas mãos dele, submeta a ele. Essa é a declaração de Davi. Eu fujo, mas eu tenho certeza da vitória. Eu tenho certeza do desfecho. Se ele não foi como você planejou, apegue a sua alma a Deus e deixe que ele te ampare, que ele te sustente. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar. É redundante, né, eu perguntar se você está passando por algum problema, algum sofrimento, mas você tem a palavra de Deus, ensinamentos. Deus nos ensina como a gente deve se comportar, como ele trata aqueles que confiam nele. Então, se você se reconheceu nessa mensagem essa noite, ore junto comigo. Peça a Deus essas coisas sobre você e que o Senhor te fortaleça e creia que isso tudo vai passar, que o desfecho, o final é vitória. A tempestade vai passar. Pai, toma conta dos meus irmãos, toma conta de mim, meu Deus, porque nós passamos num mundo tenebroso, dias maus, dias, ó Deus, em que muitas vezes os adversários, as lutas vêm contra nós, parecem, meu Deus, muitas vezes que elas vão nos derrubar. E, ó Deus, às vezes o Senhor requer de nós um afastar-se. O Senhor nos põe de lado e diz para nós, se aparta que eu vou agir. Se aquieta num momento, fica num canto que eu vou agir, eu vou tomar conta, eu vou tomar a frente, eu vou providenciar, eu vou limpar o caminho e no momento certo você vai poder retornar. Mas Deus, nesses momentos bate angústia no nosso coração. O que será de nós? Qual será o desfecho? Por que eu estou passando por esse momento? Mas Deus, o que Davi nos ensina é que nós, em primeiro lugar, não podemos deixar de te buscar. Devemos permanecer num anseio, num desejo de ter o Senhor, de ter a tua companhia, de ter o teu Espírito, de ter a tua graça, a tua misericórdia. Deve existir em nós, meu Deus, esse desejo ardente. Pai, nós devemos também demonstrar contentamento. Devemos, meu Deus, nos lembrar de todos os benefícios que o Senhor fez conosco. Devemos, meu Deus, exaltar o teu nome, declarar que o Senhor é Deus na nossa vida. E, ó Pai, precisamos ter certeza da vitória. Nós servimos a um Deus que não perde, que não é derrotado, um Deus que triunfou da própria morte na cruz,
ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida. Então a vitória é certa. Pai, nos dá esse entendimento, traz isso à nossa memória, e que nós jamais deixemos e pereçamos no caminho, deixemos a caminhada de uma maneira triste e melancólica. Nos fortalece, meu Deus, fala conosco. É a nossa oração nessa noite e fazemos em nome de Jesus. Amém.